Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy. Mais uma vez, nós estamos juntos no Abrafarma Talks, o programa oficial da Abrafarma que conta os 30 anos de evolução das farmácias brasileiras. Nesta segunda temporada, nós estamos ouvindo histórias de sucesso das grandes redes do varejo farmacêutico nacional sob o ponto de vista das lideranças do setor. E hoje nós vamos falar com um jovem que não se contentou em dar continuidade à trajetória vitoriosa do pai, ele foi além. Está comandando o Grupo Tapajós, uma das redes que mais simbolizam a transformação do setor e que representa o poder da região norte. Willy Garcês, muito obrigada por estar conosco hoje. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho da nossa história, um pouco da nossa trajetória e como é que a gente está fazendo aí para transformar o varejo farmacêutico no norte do Brasil. Bom, então a gente precisa começar falando pelo seu pai, o Pedro Garcês, que já era um dos maiores empresários do mercado farmacêutico. Isso. Antes mesmo de entrar no varejo. Ele começou como propagandista. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Isso. O meu pai, na verdade, ele é natural do Maranhão. Ele começou como propagandista em Santarém. E aí, numa oportunidade, ele conheceu o Rogério, que hoje é sócio dele. Mas antes de ser propagandista, ele começou a trabalhar numa loja de aquário, uma pequena loja de aquário, e o Rogério era um dos clientes, e já tinha uma pequena distribuidora. E aí, na oportunidade, o meu pai achava que tinha um mercado de grande potencial em Manaus. E aí o Rogério ficou assim meio desconfiado, deu os cheques para ele vender, foi para Manaus e voltou com todos os cheques nenhum voltou. E aí conseguiu fazer todas as vendas 100%, e aí vira essa oportunidade e montaram a distribuidora em Manaus. Quer dizer, é uma história que começa de um jeito inverso, né? Isso. Assim, inverso da lógica do varejo, né? Geralmente as farmácias crescem e depois vão desenvolver essa melhoria na distribuição. Como é que esse know-how logístico acabou ajudando vocês? Então, a gente tem o DNA atacadista. O Grupo Tapajós começou há quase 30 anos atrás, como atacadista, e o varejo tem 15 anos. Então, a gente começou a montar os centros de distribuição nas praças de Manaus, Belém, Boa Vista e Porto Velho, e a partir disso que vieram as lojas. Então, a gente já tinha uma expertise de mandar para todas as cidades, né? Falando só do Amazonas, são 62 municípios que a gente atende hoje. Então, desde das rotas fluviais, né, de cidades que você tem que botar mercadoria no barco, que demora aí dias para chegar. Então, a gente, através dessa expertise, por que não fazer a nossa própria rede? E aí tinha um cliente que começou a entrar em dificuldades e a gente resolveu comprar essa rede, abatemos da dívida que ele tinha conosco e montamos a Santo Remédio, começando com 15 lojas. Quer dizer, a gente tem que sempre se lembrar, né, das particularidades da região onde o grupo está inserido. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que é lidar com a operação logística na região norte, que tem tantas especificidades, é uma região complexa. Você falou do barco, queria que você explicasse um pouquinho mais sobre como funciona. Olha, é um grande desafio. Primeiro porque a mercadoria para chegar até Manaus, ela demora no mínimo 30 dias, e mais aí uns 10 dias de desembaraço na Cefaz. Então a gente precisa carregar um estoque muito maior na região para poder abastecer tanto o mercado de independentes, através da nossa distribuidora, quanto as nossas lojas. Isso eleva o nosso investimento, né, de manter essa mercadoria no chão, e aí depois a gente vai para o segundo passo, que é poder atender, e aí falando do atacado, como é que eu faço essa mercadoria chegar da forma mais rápida possível para esse cliente que está lá no interior, onde ele está praticamente ilhado, né? E aí a gente não tem acesso de rodovias, então a gente faz parcerias com companhias de barcos regionais, onde a gente despacha mercadoria e acompanha até ela ser entregue no cliente. A maioria da distribuição é feita de maneira fluvial mesmo. Isso. Então você tem o aéreo e o fluvial. O rodoviário é o que menos importa nessa região. Exatamente. O rodoviário serve só para a cidade de Manaus. Só que Manaus, ela representa 80% da economia do estado. Então, o interior não é tão grande justamente por estar ilhado. Mas mesmo assim, a gente entrega em todos os municípios. A gente hoje consegue atender todas as drogarias independentes que estão nos mais longínquos municípios do estado. Essa capilaridade é importante? Assim, tudo bem, o grosso está na capital. Sim. Mas vocês não abrem mão de atender e atender bem essa capilaridade toda. Isso é importante, né? Isso. Hoje, dentro do mercado, quando a gente fala somente do atacado, a gente tem 30% de market share. Então, todas essas drogarias pequenas, né, que atendem famílias
atendem os municípios com medicamentos de primeira necessidade, enfim, várias outras complexidades, a Tapajós está lá presente. A Tapajós está, né, mostrando que a gente consegue deixar essa população, essa sociedade guarnecida com itens de primeira necessidade, que é o medicamento, né? Falando bastante sobre essas oportunidades, surgiu uma oportunidade de aquisição, a gente viu que o varejo foi crescendo de uma maneira mais orgânica, mas pelo que eu pesquisei, seu pai é um craque de marketing, né? Porque essa ideia de criar santo remédio... Ele é um craque de marketing, realmente. Ele sempre se envolveu muito e o nome Santo Remédio, quem inventou foi ele. Essa sacada do antigo dito popular, né? Isso aqui é um santo remédio, pô, usa isso daqui que é um santo remédio. Então foi um nome que pegou, é um nome que as pessoas conseguem fazer essa assimilação rápido com farmácia. Um dos slogans que ele começou lá atrás, na Santo Remédio, foi a evolução da drogaria. Né? Então a ideia era de que a gente não queria ser simplesmente uma drogaria que vende e dispensa remédio, né? Mas sim, né, ele já lá atrás já pensava em ser um hub de saúde, né? Hoje a gente fala muito aqui na Abrafarma sobre isso, que é a questão de serviços farmacêuticos, né? De você fazer a comercialização também de suplementos alimentares, vitaminas e vários outros produtos que hoje compõem aí o mix de uma farmácia. Isso sem falar nas vacinas, nos testes Sim. E tudo que pode ser ampliado, né, naquele mesmo local. Isso agora, com a pandemia, ficou bastante evidente a possibilidade de atender com a capilaridade das farmácias, testes e vacinas também. Bom, chegou a sua hora de tocar os negócios, que seu pai começou. Como é que foi herdar esse desafio? Que conselhos ele te deu? Olha, foi bastante difícil. Bastante difícil. Principalmente ali no começo, eu assumi a empresa em outubro de 2018. Na época a gente tinha acabado de adquirir a Farmabem. E aí ele pegou, entregou a chave, tá aqui, tô indo pescar. E aí desde então venho tocando a rede muito focado em reestruturação de loja, né, em rentabilizar a operação. A gente já conversava muito e ele ainda é o meu mentor, né, a gente ainda conversa. Ele não tem uma cadeira formal no conselho, mas falo muito com ele todos os dias. E a gente tá hoje numa situação muito melhor, muito mais saudável com a empresa. A empresa, depois que entrou na Abrafarma também, ela tem práticas de mercado, né, de como operar, que tipo de parceiros que a gente pode buscar, sinergias que a Abrafarma traz pra gente, né, não só política, mas também comerciais de melhores práticas do mercado. Faz diferença, né? Com certeza. Agora, você já mencionou a Farmabem, então hoje a Tapajós tem a Santo Remédio, a Farmabem, a Flex Farma, além da própria distribuidora, da Tapajós. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a operação de cada uma delas. Tá, então vamos lá. Hoje a Santo Remédio é nossa bandeira principal, tá? É nossa bandeira de expansão. Durante 4 anos consecutivos nós ganhamos como a empresa mais lembrada no ramo de varejo farma, lá de Manaus. Então temos a liderança com quase 50% de market share na cidade de Manaus, isso. Falando que é o nosso principal mercado hoje. Mas a bandeira também está presente em Belém, Porto Velho e Boa Vista. E a Farmabem foi a bandeira que a gente adquiriu em outubro de 2018, 68 lojas, e a época que a gente, através da Farmabem, entramos na Abrafarma, porque a Farmabem já era parceira da Abrafarma, já era integrante, e entramos também no mercado de Porto Velho, com 8 lojas que posteriormente viraram Santo Remédio. Já a Flex Farma é uma bandeira de combate, é uma bandeira mais popular, são lojas mais localizadas dentro dos bairros, são lojas menores, e com descontos mais agressivos. Quer dizer, você analisa o ambiente, né, para entregar aquilo que aquela região está precisando, né? Isso. Então, você tem um produto diferenciado, uma loja diferenciada, um preço diferenciado para cada região. Isso, hoje a gente faz essa análise de brick, né, para ter precificações diferentes, mas a Farmabem, hoje ela está muito parecida com a Santo Remédio. A gente reformou e trouxe muito para o modelo que a gente entende que é o modelo vencedor. Então a gente não expande mais com a Farmabem e hoje só estamos crescendo com a Santo Remédio. E a Flex Farma ficou para o projeto de franquia. Né? O que é o projeto de franquia? Hoje ela possui 16 lojas, que são nossas, e agora para esse ano de 2023, a gente tem o plano de chegar a 50 lojas franqueadas no modelo Flex Farma. E esse vai ser um modelo que suporta o nosso atacado. Porque a gente entende que com o franqueado, onde a gente tem o sistema dele de PDV, a gente tem o estoque dele, a gente sabe quanto ele vende, a gente consegue vender mais, porque ele vai vender mais.
Então, se eu sei quais são os números dele e eu sei que ele pode ter alguns ajustes, né, de abastecimento, de precificação, de layout, isso também entrega para mim uma massa de dados que me ajuda a crescer no atacado. Que você consegue antecipar quais são as necessidades e já providenciar uma entrega, né? Exatamente. Então, as franquias elas vão suportar o crescimento do nosso atacado em 2023, que hoje representa 40% do negócio. 60% do negócio do Grupo Tapajós é o varejo. Qual foi o seu maior desafio durante esses últimos anos? Assim, você teve, não sei, a gente já falou aqui nesse talk show sobre centro de distribuição que pegou fogo, incêndio que destruiu todo o estoque de uma rede inteira. São muitas as coisas, os imprevistos que acontecem. Sem falar na pandemia que afetou o país, o mundo inteiro. Qual foi o seu maior desafio? Assim, alguma coisa que você falou, nossa, é agora? Olha, foi a compra da Farmabem. Foi. Foi. Por quê? Porque a gente tinha até então 60 lojas. Aí você imagina, Mariana, o que é você comprar uma rede maior do que você em número de lojas. Aí eles tinham 68, um faturamento ligeiramente menor. A gente estava já entregando um faturamento maior por loja. E foi algo que nos impactou muito do ponto de vista de investimento. Foi um investimento muito alto que a gente fez, né, para comprar nosso principal concorrente à época. E que a gente teve que fazer mais um investimento para que ele ficasse dentro do nosso modelo. O que é dentro do nosso modelo? É com o mesmo sistema de loja, com a mesma cultura do Grupo Tapajós, então a gente teve que trocar muita gente, o mesmo mix de produtos, a mesma infraestrutura, então assim, trocamos muita fachada, piso, forro, e isso tudo foi, assim, literalmente uma loucura pra gente, no momento que a gente tinha acabado de entrar no mercado do Pará com 8 lojas, e comprar essa rede foi algo realmente desafiador. E aí eu também estava fazendo uma mudança na governança da empresa. Então estava trazendo novos líderes, trazendo diretores, trazendo gerentes. Foi uma época de muita mudança assim simultânea. Foi uma época de tudo ou nada? Diria que sim. Foi tudo ou nada e assim, foi a época que eu também estava entendendo melhor de como funcionava o varejo, né? Eu já trabalhava com meu pai, mas o varejo não tinha tocado até então. Então foi algo que eu fui fazendo e aprendendo e assim, deu certo. A gente continua como líder da região, estamos crescendo. Esse ano aí estamos entregando 20 lojas. Então deu certo. Não, é impressionante. Toda empresa tem um salto de qualidade. Claro, não foi diferente com a Tapajós, mas é incrível ver uma transformação como essa. A Tapajós subiu 120 posições no maior ranking do varejo nacional, que é elaborado pela Sociedade Brasileira do Varejo de Consumo. Eu quero saber o que é que você acredita que tenha motivado esse salto. Então, esse salto ele vem com a compra da Farmabem. A Farmabem... Foi essa aposta alta mesmo, né? Vocês mais do que dobraram, né? Foi uma aposta alta, a gente se alavancou, mas a gente conseguiu administrar. Quando a gente vê no Brasil o exemplo de redes que compraram outras redes, você vê que é um desafio muito grande, né? Não é fácil você conseguir absorver isso, né? Você fazer essa integração de todas as lojas, trazer para uma bandeira forte, trazer para o mesmo mix, precificação, enfim. São vários desafios que compõem isso para você continuar tendo uma rede vencedora. E aí tem a concorrência aí de todos os lados, né? Abrindo loja parede com parede. E quanto tempo você chegou a calcular, você chegou a registrar, quanto tempo levou para que todas essas pequenas reformas e essas adaptações colocassem as novas 68 lojas no mesmo ritmo das anteriores 60 e caminhassem junto? Quanto tempo levou essa mudança? Olha, eu te digo que ela ainda está acontecendo. Tá? Ela aconteceu de forma mais forte durante os 2 primeiros anos. Tá? A gente comprou em outubro de 18, então 2019 e 2020 foram os anos que a gente mais fez essas mudanças, tá? Mas agora... Daí tem adaptação, né? Depois das mudanças. Isso, agora em 23 a gente ainda tá fazendo, mas assim, praticamente 99% das lojas já estão no modelo que a gente entende que é o modelo vencedor. A gente teve que fechar, encerrar algumas operações, outras a gente mudou bandeira, e outras a gente entendeu que eram lojas vencedoras que se reformassem e a gente conseguia, né, manter o crescimento. A gente teve no final de 2022 o prêmio da Abrafarma para os melhores parceiros, e aí é tão interessante ver que a maioria dos parceiros que acaba levando o prêmio é daquele produto ou daquele laboratório que fazem parte também da vida da gente, do cliente. Vocês têm na região norte algum produto diferenciado, especial, que seja assim, só nas farmácias da região norte é que se vende isso?
Aí é a nossa marca própria. Eu vou fazer o marketing da nossa marca Pode própria. fazer, pode fazer. A gente, Porque tem o santo remédio. hoje a gente trabalha com 3 marcas exclusivas, tá? Que é Animative, Voicare e Kiefer. Né? Cada marca compõe um grupo de produtos. Então a marca Animative é a parte de suplementação alimentar, né? Que são as vitaminas. Hoje contando aí com 12 SKUs. Temos a Voicare, que atende todas as categorias, exceto vitaminas e a parte de beleza. Né? Então, correlatos, higiene pessoal, aí a gente tem fralda, tem lenço umedecido, tem cotonete adulto infantil, enfim, uma série de SKUs. E temos a Kiefer, que é a marca que a gente lança agora esse ano de 2023, tá? Que é a marca da parte de cosméticos e beleza. Então, acessórios de maquiagem, lenço demaquilante, vamos ter também uma linha de produtos capilares, e são marcas exclusivas que hoje você só vai encontrar nas farmácias do nosso grupo. Esse ano agora a gente começa o ano com 75 SKUs e deve lançar aí até o final do ano mais 20 SKUs de marcas exclusivas. Porque a Tapajós também recentemente fez uma primeira rodada de negócios em São Paulo e saiu daqui também com projeção de 1 bilhão em negócios com a indústria, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que esperar desse futuro. Então, a gente fez um mega evento, né, com todos os grandes fornecedores do mercado, né, aqui em São Paulo, acho que tem cerca de 3 meses isso, que foi o Trade Experience. E esse cheque de 1 bi, o que isso representa pra gente? Representa o quanto que o Grupo Tapajós continua investindo e continua crescendo. Tá? Então, para esse ano de 2023, a gente tem aí a meta de entregar 1,5 bi, tá? Que é um crescimento bem ousado, que vem puxado através dessa abertura de lojas. Nossa meta esse ano é 20 lojas. E a gente conta... A mais, isso. 20 lojas a mais, e a gente conta aí com a parceria da indústria farmacêutica para suportar esse crescimento. E aí daí vem o cheque, né, de um bi. Já é um pouco mais, né? Esse 1 bi já era o cheque do ano passado. Algum plano de expansão para outras regiões? Ou por enquanto focado na região norte? Não, por enquanto focado na região norte, onde a gente já tem operação. Nossa expansão vai se dar principalmente no estado do Amazonas, tá? Manaus e interior também, Boa Vista e Porto Velho. Quando você fala interior, chega até São Gabriel? Não, são os principais. Aí eu tô falando de 5 cidades no interior do Amazonas, que são os mais populosos. E eu já tô falando da fronteira com outros países, né? Eu já vou bem longe. Já tá mais distante. Não, eu fico imaginando esse trajeto, esse caminho fluvial. E se for algum medicamento que necessite de uma refrigeração ou de uma embalagem específica, eu fico só imaginando os problemas de logística. Vocês enfrentaram algum que você possa me contar? Olha, a gente precisa manter, né, durante o processo de transporte do medicamento, né, a temperatura ideal. Então, principalmente para medicamentos que são os termoláveis, a gente tem todo um aparato para manter esse medicamento na temperatura ideal. Assim, a gente nunca teve problema nessa parte logística. Eu acho que o que eu posso te falar de desafio que a gente está tendo agora é a questão da climatização do CD. Manaus é uma cidade muito quente, e a gente tem lá um CD de 11 mil metros quadrados, e que a gente agora está com as novas RDCs, novas regulamentações, a gente está precisando manter a temperatura desse CD mais amena. E aí a gente já está trabalhando nisso para se adequar a essas novas regras, né, fazendo investimento aí de máquinas para poder manter a refrigeração do CD. Eu imaginei que isso fosse um desafio mesmo. É uma região linda, maravilhosa. Seu pai está se divertindo ainda pescando muito por lá? Demais. E eu vou fazer para você a pergunta que eu costumo fazer para todos os que vêm aqui participar do Abrafarma Talks. Eu quero saber, a Abrafarma completa 30 anos e sempre levando todo mundo para imersões e viagens em direção ao futuro. Como será esse futuro? Nessas próximas 3 décadas, como serão? Então vamos lá. Eu acho que o futuro começa agora, né? Usando essa frase clichê, mas é verdade. Agora, esse ano de 2023, Mariana, a gente tem um super projeto que vai ser a primeira drogaria flutuante do Brasil, tá? Então, a região, né, ela é cercada por água, e lá a gente já tem um turismo aquático, vou dizer assim, que são os flutuantes. Então, hoje, final de semana, em Manaus, muita gente vai para o rio, vai para flutuante, e aí, assim, são literalmente flutuantes mesmo, pequenos, onde as pessoas confraternizam, chamam os amigos, fazem um churrasco, tem restaurantes flutuantes, tem posto flutuante, e por que não a farmácia? Então, a gente teve essa sacada de fazer isso, e no ano de 2023, essa loja vai ser inaugurada, vai ficar pronta
para atender quem tiver, não só quem tiver ali no final de semana, né, na lancha e no entretenimento, mas também para atender toda a comunidade ribeirinha que vive ao entorno E o daquele local. flutuante fica parado algum tempo em algum lugar ou ele tem um caminho, vai para o Ariaú, vai para o Negro, vai... Não, ele não vai andar, ele vai ficar parado. Só o flutuante ali, como se fosse um deck. Ele vai ficar parado, próximo onde já tem um posto. Então, tem pessoas que fazem todo dia esse trajeto, principalmente as famílias que moram, né, na beira do rio, e aí precisam se deslocar e ir até a cidade para comprar medicamentos, né, às vezes não tem como fazer isso, porque é custoso também você ficar pegando barco e depois ficar pegando transporte para comprar medicamento em Manaus. Então a gente vai ter uma loja no meio do rio, literalmente, para poder atender essas pessoas. Excelente ideia. Quando você inaugurar, me chama, eu quero ver. Vamos, você está convidado. Você está convidado. Willy Garcês, muito obrigada, parabéns pelo seu entusiasmo, pelas novas ideias. Acho que a sua juventude está trazendo um pouco mais de frescor para as farmácias na região norte. Muito obrigado, Mariana. Fico feliz. Foi um prazer estar com vocês nesta segunda temporada do Abrafarma Talks. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima.